vezes, papai às vezes tem mais dinheiro, alguns papais têm menos, mas a gente nunca passa fome. Né? Alguém já passou fome? É? Então. Mas você nunca, né? Você tem sempre alimento em casa? Tem, né? Às vezes a gente passa vontade, mas fome não. Né? Só que a família da Dona Rose começou a passar necessidade mesmo. Não tinha mais, as coisas estavam cada vez mais difíceis para comprar, o dinheiro estava acabando. E a Dona Rose já não sabia mais o que fazer. Mas ela confiava em Deus. Então, um dia, ela abriu todos os armários, não tinha mais nada. Ela precisava comprar, arrumar alimento de alguma forma. E aí, a primeira coisa que ela pensou em fazer foi o quê? Entrou no quarto, fechou a porta e foi orar. Porque ela confiava em Deus. Quando ela estava orando, ela sentiu uma voz assim, falando no coração dela, falando assim, vá lá na mercearia do seu Breno. Ela pensou, ai, mas o seu Breno é um homem tão bravo, ele nunca vende fiado para ninguém. Quem dirá para mim o que é vender fiado? Quem sabe o que é? O que é vender fiado? Fala, Arthur. Isso, você pega as coisas agora para pagar depois. Será que os comerciantes, os vendedores gostam disso? Não gostam. Eles querem receber na hora que eles estão vendendo, né? E o seu Breno não era diferente, não. Ele era muito bravo. A Dona Rosa pensou, não, vou orar mais um pouquinho. Mas enquanto ela orava, ela sentia assim, aquela vozinha dizendo, vá lá na mercearia do seu Breno. E ela foi. Pegou os seus meninos e foi até lá. Foi confiante, mas foi com um pouquinho de medo. Quando ela chegou lá, o seu Breno já olhou para ela assim, falou, pois não, posso atendê-la? Posso ajudá-la em alguma coisa? Aquela voz bem, já não de muitos amigos, né? Ela falou assim, sabe o que é, seu Breno? A gente está passando por dificuldades, e a gente não tem o que comer. Será que o senhor podia fazer um crédito para mim? Podia vender fiado? E aí, ele olhou para ela assim, fiado? Eu nunca vendo fiado, nunca. Aí ela, mas sabe o que é, seu Breno? É que eu estava orando, falando com Deus, e ele nem deixou ela terminar de contar a história, o que ela tinha para falar, e ele já falou, o quê? Deus? Que negócio é esse de Deus? Eu não acredito em Deus. Eu acredito no meu trabalho, no meu esforço. E aí Deus, ele falou assim, mas sabe que eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma proposta para você. Só para você não ficar na dúvida sobre essa oração que você fez aí. Olha só isso aqui. Eu tenho aqui uma balança. Uma balança bem antiga. Ela é uma balança de contrapeso. Vocês já viram uma balança assim? Na historinha de manhã, cedo, a tia colocou aqui no chão, mas a pedidos dos adultos, nós vamos colocar aqui para todos poderem ver. Então, como é que funciona isso aqui? Sabe? Já viram? Hoje em dia não tem mais essas balanças na mercearia, né? Tem aquelas balanças eletrônicas, bonitas. Mas essa aqui, assim, funciona como? Coloca o peso aqui e o outro lado levanta. Né? Você sabe quanto tem de peso aqui, você vai colocar o que você quer levar aqui e pronto. Né? O quanto ela levantar é o peso. Entenderam? O seu Breno tinha uma balança dessa lá, que era do avô dele, já estava meio antiga, mas funcionava ainda. Né? E aí o seu Breno fez o seguinte, ele falou assim, ó, você vai pegar uma lista, escreve aí faz a sua lista de compras. O que você precisar daqui da minha venda, você anota. Eu vou colocar essa lista, esse papel ali, o quanto ele conseguir. Se ele baixar, quanto você conseguir de colocar de produtos do outro lado e a balança não baixar, você pode levar de graça. Ai, o seu Breno estava querendo debochar da Dona Rose, né? Imagina,
um monte de produtos e quilos de alimentos contra um pedaço de papel. O que pesa mais, Arthur? Os alimentos, né? Mas ele queria tirar uma palha da Dona Rose. Aí, a Dona Rose concordou. Fez uma oração, pegou a caneta e começou a escrever. Quando ela terminou, ela colocou. Deixa eu ver se... Colocou o papel lá. Quando ela colocou, já baixou um pouquinho. O seu Breno já estranhou, porque o papel era tão levinho que não devia nem ter baixado nada. Né? Aí ele foi lá. Pegou o quê? 1 quilo de feijão. E colocou. Não baixou. Ah, mas com 2 quilos deve baixar. E colocou. E foi colocando. E foi colocando. Ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Vai até cair aqui. Colocou um monte de coisas. Encheu 2 sacolas com tudo que a Dona Rose precisava. E não descia a balança. Não mudava de lugar. Seu Breno quase não acreditou no que ele estava vendo. Mas a Dona Rose sabia, né? Dona Rose ficou feliz da vida. Ia levar tudo e ainda ia levar de graça. Tirou tudo. Ensacou. Deu um abraço apertado no seu Breno e foi para casa com as compras. Seu Breno nem acreditou. Mas ele ficou tão abismado que ele foi lá, pegou a folha, a lista de compras que a Dona Rose tinha feito. Vem cá, Yasmin. Tinha uma lista de compras lá? O que estava escrito? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso. A Dona Rose confiou no milagre antes mesmo de ele acontecer. Ela não colocou a lista de compras. Ela já colocou uma oração de agradecimento. Porque ela sabia que Deus não deixaria nenhuma pessoa, nenhum crente, nenhum filho seu a mendigar o pão, como está escrito na Bíblia. Né? Vamos orar e agradecer e lembrar que nós temos que sempre confiar em Deus em todos os momentos, bons, ruins também. Sempre nos lembrar de confiar em Deus. Vamos fechar nossos olhinhos? Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque através dessa história nós podemos aprender e ter certeza de que podemos confiar em Ti em todos os momentos. Tu nunca nos desamparas, Senhor. Te agradecemos por isso. Obrigado pelas bênçãos, pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Continuando o louvor ao nosso Deus, a adoração a Ele, vamos ouvir uma mensagem musical com a Ellen. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos
louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Oh, Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Senhor meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder e manifestação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Após desta maravilhosa mensagem, nós vamos continuar a nossa adoração, agora através dos dízimos e das ofertas, e vamos ouvir primeiro o Provai e Vede. Provai e vede.
história de hoje. Comunicando esperança. Meu nome é Edinaldo Guerra, sou aqui da cidade de Minaçu, Goiás. Nasci no lar adventista. Aos 15 anos eu saí da igreja e fui para Brasília, servi o exército lá em 84. Em 87 voltei, fichei numa empresa de mineração de amianto como vigilante e atuei nessa profissão durante 15 anos. E durante esse período, desses 15 anos, eu fiquei incomodado porque eu orava sempre a Deus, pedindo a Ele outro trabalho para que eu não trabalhasse no sábado, que eu queria voltar para a igreja. E com isso, a minha esposa ficou preocupada porque não tinha trabalho e mesmo assim eu fui pedir demissão e logo em seguida eu montei meu próprio negócio. Montei um provedor de internet via rádio. Aí comecei a trabalhar. Logo no primeiro mês eu tive um faturamento muito bom. E eu olhei e achei que eu ia ter momentos muito felizes na minha vida. E logo eu tomei a decisão, fiz um curso bíblico e me batizei. Depois do batismo eu fiz um pacto com Deus de devolver 5% de tudo aquilo que eu estava ganhando na empresa, mais os 10% de dízimo. Com pouco tempo que passou, eu rompi esse pacto com Deus. E com isso a minha empresa começou a decair, não conseguia assinantes. Quando eu observei, eu já estava devendo para banco, devendo para agiota, e com isso meu trabalho foi à falência. Durante o culto matinal, eu refiz novamente meu pacto com Deus. Aí a minha empresa começou a crescer, os números de assinantes foram aumentando e graças a Deus, hoje eu devolvo 10% de dízimo e 10% de pacto de toda a renda minha bruta. Não desconto nada, eu devolvo do total bruto de tudo que eu ganho. Com as ofertas dos irmãos, durante 2 anos, nós conseguimos arrecadar R$7.000. Compramos todos os equipamentos e montamos aqui na nossa cidade o canal da TV Novo Tempo. Canal 11 aqui na cidade de Minaçu. Colocaram na torre minha lá no setor Serrinha. Não devemos ser fiel somente nos dízimos e nas ofertas. Devemos ser fiel também com o nosso lar, com os nossos clientes e com todos os nossos semelhantes, porque nós somos mordomos de Deus e Deus nos confiou tudo. Por isso, nós temos que ter a total fidelidade em tudo. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós pedimos neste momento, Senhor, a bênção não só sobre os dízimos e as ofertas, mas também aos seus doadores, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Maranata! O nosso Deus é poderoso e Ele é o Rei dos Reis. Neste momento cantemos o hino de número 73, Rei dos Reis. Mas irmãos, vamos cantar com poder, com fervor, como se Jesus voltasse amanhã. Ajoelhados, agora vamos louvar a Deus através da oração. Santo e eterno Deus que habita nos altos céus, nós queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, por cada pecado cometido por cada um de nós aqui neste mundo. Nós estamos reunidos como irmãos teus aqui, como filhos teus aqui, para te louvar, te engrandecer, somente a ti, Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos pedir que tu venha estar conosco através do teu Santo Espírito, que tu esteja com o pastor Quarupi, com a mensagem que ele trouxe para nós hoje, Senhor. Esteja também, Senhor, com cada membro aqui presente, com aqueles que não puderam vir também, tu sabe o motivo de cada um. Mas especialmente, Senhor, que tu possa estar com cada visitante que nos faz presente aqui na tua santa igreja, para te louvar e para te engrandecer. Que cada um deles possa se sentir bem em nosso meio, Senhor, e um dia fazer parte daqueles que um dia subirão contigo para os céus. Nós entregamos nossas vidas, Senhor, tudo em tuas santas mãos, o restante desse teu santo dia também. Te pedimos tudo e agradecemos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Se sintam bem aqui, nosso meio, as visitas principalmente. Nós temos aqui um recado para dar para os irmãos.
Irmãos, tem o boletim da igreja, ali tem toda a programação que vai acontecer. Esse anúncio que eu vou dar aqui é porque chegou, né, pra gente agora, mas todas as informações estão no boletim. Não deixem de ler o boletim. O anúncio que eu quero dar é que o pastor Ezequias, o nosso presidente, ele vai estar na quarta-feira pregando na Igreja Central de Blumenau para todas as igrejas aqui, inclusive para Novo Tempo, vai passar na Novo Tempo. E no sábado, dia 23, no próximo sábado, ele vai estar pregando aqui da nossa igreja, também para toda a nossa associação norte catarinense. Eu quero apresentar a vocês, então, neste momento, a nossa plataforma. Eu sou o Fábio, sou ancião dessa igreja. Aqui tem o David, o Paulo, lá do lado do pastor Naor, o Jonathan, todos anciões também dessa igreja. Lá à nossa direita o pastor Palma, também frequenta a nossa igreja aqui. E o pastor Quarupi, que vai nos trazer a mensagem. Pastor, então, agora é com o senhor. Não vamos tomar muito do seu tempo. Alô, alô, testando o som. Alô. Obrigado. Tira o agudo, um pouquinho agudo, está muito agudo. Por favor. Diminui o som do receptor. Alô, alô. Ok, vai dar para falar assim. Vamos arrumar, por favor? Eu vou mexer um pouquinho aqui na plataforma, irmãos. Antes disso, deixa eu chamar aqui à frente comigo rapidamente alguns irmãos aqui. Ederson, vem aqui, por favor. Irmão Ederson. Cadê o Cláudio? Quero o Cláudio. O Rodrigo aqui na frente. O Rodrigo também. Camacho. Luiz Camacho aqui, por favor. Mandei tirar o... Luiz Camacho está no primeiro culto. Esses três homens aqui, eu quero agradecer muito e orar com eles nessa manhã. Na verdade, desde as 8 da manhã, nós estamos sendo vistos e ouvidos pela internet. As câmeras que estão do lado estão funcionando. Nós tivemos uma escola sabatina especial com o pastor Palma. Ele passou a lição via internet daqui da Igreja Central. E eu quero dar as boas-vindas a vocês que nos ouvem aqui nessa manhã e estão conosco, e aos nossos internautas que já estão ligados. Naquele momento tinham, parece que 7 pessoas ligadas ouvindo o primeiro sermão, e acredito que continuaram na escola sabatina, e se não foram, outros entraram. Depois vocês vão ter o site para dar para os parentes, para vocês não, porque vocês têm que estar aqui sempre me ouvindo, ok? Vocês podem mandar para os parentes ouvir o culto aqui da Igreja Central de Joinville. Eles foram arduamente, na verdade, lutadores em prol desse projeto que eu tinha no coração de podermos pregar para o mundo inteiro nos ouvir. E nós estamos em fase de testes, mas deu certo já hoje, né? Graças a Deus, vocês que entram na igreja encontram lá um telão, e o que passa lá no telão, que os diáconos estão vendo e ouvindo, está sendo jogado via internet, e graças ao bom Deus nós estamos inaugurando esse programa hoje. Eu queria orar com vocês. Cláudio, muito obrigado por ter deixado muitas vezes tua família. Eu saí daqui um dia com o Cláudio, já era quase 1h da madrugada, meia-noite e meia. O carro dele ficou preso, fui buscar a chave, e ele com a família aí, lutando para poder pôr isso em dias. Edinho, obrigado pela luta sua. E amigão, por ter subido aí, passado o cabo, ajudado tudo. E mais o Luiz Camacho, que não está aqui conosco. Eu queria convidá-los a curvar as frontes, vamos orar nesse momento por isso. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela realização de um projeto. E obrigado por saber de que outros estão nos ouvindo nessa manhã, fora do nosso território, fora da nossa área, em longínquos lugares, Senhor, e que assim a Tua mensagem possa chegar aos recantos melhores que puderem chegar, com o avanço da tecnologia que temos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a que esses homens que se dispuseram a fazer esse programa, dispuseram a montar esse equipamento, sejam abençoados por Ti. E que tudo o que eles têm feito sejam abençoados também na vida seculares deles, Senhor. Os colocamos em Tuas mãos e os agradecemos. E agradecemos a Ti por essa oportunidade que tem nos dado,
por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. O Cláudio investiu não só dinheiro dele, como também nós tiramos do caixa da igreja para poder montar todo esse acampamento. Vamos dar uma saudação maravilhosa para eles. Muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los. Edinho, que Deus possa te abençoar. Hoje decidi, na verdade, tirar o púlpito, porque tenho algo que acredito que é vindo de Deus para poder apresentar a vocês. No primeiro culto eu tive a oportunidade de poder apresentar o tema que quero apresentá-lo agora. E dizer para vocês de que esse tema é um pouco, eu posso até dizer, é um pouco, vai despertar em vocês uma curiosidade tremenda sobre o assunto que vamos tratar. Vou pregar hoje sobre a filosofia da triunidade de Deus. Talvez você pense, pastor, não é teologia? Não, apesar de eu ter comigo uma teóloga aqui, a esposa do irmão, mas ela sabe que hoje eu vou falar sobre filosofia da triunidade. Nós, adventistas, não cremos na trindade, cremos na triunidade de Deus. Mas deixa eu dizer para vocês o que isso vem a fazer e por que decidi apresentar a vocês esse conhecimento. Temos tido uma gama muito grande de jovens, irmãos da igreja, que estão sendo bombardeados por filosofias de evolucionistas, especialmente nas universidades. E eu queria dizer de que com isso vocês vão descobrir que eu sou criacionista não pela Bíblia, pela ciência. Para vocês entenderem o que é isso, eu vou mostrar para vocês o efeito e não a causa. Como eu não posso provar a origem de Deus, eu vou mostrar o efeito que Deus fez nesse mundo e por aquilo que Ele criou. Quem é esse seu e nosso maravilhoso Deus? Eu era pastor há uns 20 anos atrás na cidade de Santarém. E uma aluna da FIT, Faculdades Integradas do Tapajós, do 2º ano de Direito, teve um problema com o professor ateu, e estava dando noções sobre Big Bang, sobre evolucionismo, numa aula de filosofia, e ela então questionou com ele numa prova. Ele fez uma certa pergunta, ela ao público perguntou numa hora da prova: professor, o senhor quer que eu coloque na prova o que o senhor ensinou em classe ou o que eu acredito como verdade? Ela disse: coloque a verdade. Ela colocou o que ela cria. Colocou, e ele, depois de corrigir a prova, anulou a questão, lhe tirando o ponto. Ela foi à reitoria e levou 2 testemunhas que estavam na classe, e o reitor teve que chamar o professor e dizer: devolva o ponto, porque ela lhe perguntou antes, e o professor achou que estava sendo humilhado. E a questão foi tão séria que o reitor então sugeriu: por que vocês não fazem com a turma uma reunião em que um grupo decide defender o criacionismo e outro grupo defende o evolucionismo? Vocês estão no curso de Direito e é bom fazer esse juízo. E ela decidiu então fazer isso, ela topou. Só que a coisa se divulgou tanto na faculdade que o reitor decidiu fazer a coisa de forma mais abrangente. Chamou todos os 7 cursos de Direito que ele tinha e colocou 1.200 alunos numa quadra da escola. E agora ele chamou um filósofo, um antropólogo, um padre e pediu que fosse um pastor. E a menina foi lá em casa e disse: pastor, é o senhor que tem que ir lá. Vocês imaginem a bronca? Isso não é fácil não. Mas essa bronca eu entrei. Eu esqueci de mencionar uma coisa, quero mencionar fazendo só aqui um hiato ou um parêntese. Eu tenho a oportunidade de hoje ter o meu filho com sua esposa aqui entre nós. Eu, há 2 semanas atrás, fui fazer o casamento dele lá em Manaus, e ele passando por aqui em Lua de Mel, está hoje nos presenteando com sua presença. Clender e Keila Reis, por favor, levantem só para conhecê-los. Aí está o Clender e sua esposa. Sejam bem-vindos a Joinville. Essa é a igreja do seu pai, filho. A igreja de Deus, a verdade. É quem te cuida aqui. Como eu estava dizendo, então, eu pensei: o que eu vou dizer lá? Não é verdade? Porque no meio de um grupo ateísta, não adianta falar de Bíblia. Eles não aceitam a Bíblia como palavra de quem? Como palavra de Deus? Eles têm a Bíblia como um livro qualquer de sabedoria, mas não têm a Bíblia como a palavra de Deus, não crê na autoridade bíblica. E se eles estudassem um pouquinho mais a Bíblia, teriam muito mais condições de sentir a autoridade dessa Bíblia e como ela dá um cenário maravilhoso desse Deus.
E orei muito e lembrei de que eu havia feito uma pequena homilia, ou melhor dizendo, um pequeno esboço de um estudo para uma tese de mestrado. Sabe quando a gente escreve um artigo, esse artigo, quando ele é reconhecido por outras pessoas, ele vira o que nós chamamos uma tese. E essa tese, os estudos, quando alguém, como é que eu posso dizer, publica essa tese, e se houver mais pessoas que aderem a esse princípio, essa tese passa a ser uma teoria científica. E estudos mais podem levar a essa teoria virar uma lei científica. Só que a teoria da evolução ainda é teoria até hoje, porque não houve comprovação prática disso. A teoria do Big Bang também ainda é uma teoria, porque não há evidências lógicas a isso. Mas para vocês terem uma ideia, desde que Charles Darwin, que nasceu em 1809, morreu em 1882, escreveu um livro, A Teoria das Espécies, e ele começa mencionando esse programa evolutivo do homem. Outros cientistas se basearam no mesmo princípio. E anotei alguns nomes aqui para vocês terem uma ideia. Entre eles, Lamarck. Entre eles, Alfred Russell. Outro também, Gregorio Mendel. Também, Freud pensava assim. Isaac Newton. E Karl Marx. Mas um deles discordou da ideia de falei agora o nome dele, meu pai do céu. De Darwin. E foi Albert Einstein. Tinha princípios cristãos. E Einstein, então, não acreditou muito no que... Até que, antes de morrer, Darwin se retrata. E ele escreveu um livro, A Retratação de Darwin. E ele menciona que tudo que ele acreditava, quando escreveu o processo evolutivo humano, já não era bem o que ele cria no final de sua vida. Isso fez com que muitos cientistas que apoiavam a ideia ficaram indecisos no que fazer. Baseado nisso, Albert Einstein faz uma teoria em que ele analisa o homem não pela causa, mas pelo efeito. E baseado na teoria de Einstein, chamada a teoria da relatividade, ele aborda um princípio básico que eu quero abordar. Ele diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, no mesmo determinado tempo. Isso é ciência. Isso não é teologia. Eu quero falar para vocês hoje, não é teologia, é filosofia. Depois eu vou buscar a Bíblia. Mas eu não poderia usar a Bíblia naquele dia. Então, nesse momento, para poder que os alunos pudessem entender onde eu queria chegar, eu peguei naquele auditório, depois, antes de dizer para vocês que o filósofo foi lá e deu uma ideia da filosofia que ele acreditava, e ele mencionou simplesmente a questão do Big Bang. Aquele que era o antropólogo foi lá, falou sobre a origem das espécies, depois, em confirmação ao Big Bang, e as duas podiam se fundir. Ele dizia, mas o que mais representava hoje a origem da raça humana era a miscigenação das raças, em que elas foram surgindo e se misturando. E ele deu exemplo de cachorros que surgiram, deu exemplo de animais que surgiram, como uma terceira categoria de espécie, pelo fato de união de duas espécies diferentes. E assim ele falou o que ele acreditava com respeito à evolução. O padre, coitado, foi lá, e o padre era italiano, assim como o Zenato, né, na verdade? Só que ele tinha um sotaque bem arrastado, o Zenato já perdeu tudo isso. Mas ele dizia, queridos, ele falou dessa forma: Deus Pai, o absoluto ser do universo, criou teus filhos. E teus Pai com teus filhos criaram o teu Espírito Santo. E formaram a Trindade Divina. E eu descobri que o sistema do catolicismo crê numa hierarquia divina, que Deus Pai é absoluto, Deus Filho foi criatura de Deus Pai, e Deus Espírito Santo foi uma criatura de Deus Pai e Deus Filho.
e nós sabemos que não é assim, biblicamente não é assim. Portanto, eu teria que provar para eles que eu não creio na Trindade. Eu creio na triunidade de Deus. Eu vou colocar aqui. Triunidade. Mas como eu poderia apresentar para eles o tema da triunidade de Deus, sem ter argumento lógico científico? Eu precisava pegar uma lei científica. E como não é lei a teoria da relatividade, em que Einstein faz essa composição do espaço, da matéria e do tempo, eu então perguntei para eles, na teoria de Darwin existem 3 elementos específicos que existem nesse mundo. E então eles ficaram um pouco preocupados, e eu digo, alguém pode me dizer uma delas? E como ninguém disse nada, então eu disse, eu vou melhorar a mente de vocês. Eu peguei uma cadeira e disse, olha, se 2 marceneiros, eu chamasse para fazer uma cadeira como essa, e apresentei uma cadeira para eles, e eles então tivessem que fazer identicamente as mesmas cadeiras parecidas com essa, eu perguntei, fariam 2 iguais a essa cadeira? E um aluno levantou e disse, claro que não. Disse, você tem razão. Agora, por que não? E como eles não podiam dizer, então eu disse, é porque toda pessoa, quando cria uma coisa, coloca parte da sua personalidade naquilo que está criando. Quando o artista faz a sua obra de arte, ele coloca parte da sua personalidade naquilo que ele está criando. Quando alguém faz alguma coisa, ele coloca parte da sua personalidade naquilo que está fazendo. Portanto, se hoje alguém fosse estar aqui no meu lugar, talvez trazendo essa mesma mensagem, poderia fazê-la, mas totalmente diferente do que estou fazendo. Porque cada um de nós temos a nossa personalidade própria e apresentamos aquilo que pensamos a respeito da forma como nós temos o pensamento próprio a isso. Portanto, 2 pessoas não podem fazer as coisas idênticas iguais, e nem filhos gêmeos são iguais. A mãe sabe a diferença de um para o outro. Agora, interessante, como eles não podem fazer iguais, eu disse para ele, o Deus que eu creio, e que muitos de vocês não creem, foi Ele quem criou esse universo, e Ele colocou características das suas personalidades naquilo que Ele fez, e não podia ser diferente. E as personalidades que Ele, ou melhor dizendo, e o que Ele fez, quem sabe foi analisado de forma muito paliativa, ou melhor dizendo, muito clara também, pode ser vista, na teoria da relatividade. E eu mencionei, porque nesse mundo só existe 3 coisas. E coloquei espaço, que mais? Tempo e matéria. Colocar em inverso, matéria e tempo. Tem mais alguma coisa que existe nesse mundo? A energia, infelizmente, tem que dizer para a senhora que é o produto do atrito da matéria, produz energia num determinado tempo. É produto secundário. A base, também a luz é produzido pelo calor da energia, que sempre é atrito. Então a luz é sempre resultado. O que na verdade começa a vocês ver nesse mundo, tudo é matéria ocupando espaço num determinado tempo. Por exemplo, se eu pegar essa pequena igreja aqui, feita de madeira, e colocá-la aqui ao lado, ela na verdade tem seu diâmetro o mesmo, a sua composição é a mesma, mas ela está ocupando aqui um outro espaço, no outro determinado tempo. Está claro? Por outro lado, vocês podem ver que uma coisa, espaço existe ou não existe? Alguém já viu espaço aqui? Alguém já viu espaço? Se você viu espaço, me mostra o espaço. Onde é que está o espaço? Sabe, o espaço, na verdade, ninguém vê. O que define o espaço é a matéria. Vou dar um exemplo. Essa caixa, ela tem 1 metro de comprimento, 40 de largura e, quem sabe, 50 de altura. Quando eu digo as medidas dessa caixa, eu estou dizendo o espaço que ela está ocupando.
Quando eu digo que essa igreja tem 12 metros de largura, ou 14 metros de largura, e 24 de comprimento, eu estou dizendo o espaço que essa igreja ocupa. Porque quem define o espaço é a matéria. Se você não tiver um regulador que meça o espaço, ele na verdade não pode ser visto. Ele é definido quando a matéria o define. Então eu disse para o colega que estava do lado, me desculpe meu amigo, mas doutor, o senhor está tremendamente equivocado quando o senhor levantou e disse aqui que Deus não existe porque você nunca viu Deus. Existem seres que estão no teu corpo que você nunca viu e eles existem. Existem seres microscópicos na tua vida que você não sabe, ele existe e está em você. Algumas das bactérias e vírus. E nós não vemos? A olho nu não dá para se ver? Então não se pode fazer uma teoria ou basear-se numa teoria de que aquilo que a gente não vê não existe. A ciência, eu disse para ele, se multiplicou. E é absurdo dizer, Deus não existe porque eu não vi. Porque o espaço existe e você não vê. O que define o espaço é a presença da matéria. Está claro para vocês? Agora, interessante, que como Deus colocou nesse mundo só espaço, matéria e tempo, tudo que ele fez deriva desse princípio. Por isso que o espaço também, ele só se subdivide em 3 formas. Você só pode medir o espaço na horizontal, ou para cima, ou para baixo. Quando você divide ele na horizontal, ou quando você mede na horizontal, você está fazendo 2 medidas. Ou comprimento ou largura. Fora isso, é para cima ou para baixo. Portanto, o espaço, ele só se subdivide de 3 formas. Altura. O que mais? Na horizontal. Ou o quê? Profundidade. Não há como você... Isso aqui é um F, desculpa. Desenhar ele aqui. Profundidade. Não há como medir o espaço de outra forma. Ou você mede ele na horizontal, ou mede para baixo, ou mede para onde? Para cima. Por outro lado, você vai dizer, mas e uma tangente de 45 graus? Ela é uma medida intermediária entre o quê? Para cima e para baixo. Sempre vai ser intermediária. Mas a medida do espaço, ela é dividida em 3 partes. E isso não é teologia, por isso que eu estou usando filosofia da Trindade de Deus. Isso é ciência. Por outro lado, não fui eu que inventei, mas a matéria, quando os cientistas decidiram ver a composição da matéria, dividir a matéria só em 3 partes também. E quais são as 3 partes da matéria? Ela se apresenta de que forma? Sólida, líquida e quê? E gasosa, forma de gás. Aí de repente alguém levantou no público e disse assim, e o plasma? Esse amigo, plasma é uma composição entre o sólido e o líquido. A base é sólida ou líquida. E quando você mistura o líquido no sólido, ele plasma. E teve um lá que até não sei se estava bem bom de cabeça, que disse, e o magma? Esse magma é uma composição rochosa que existe praticamente de forma subterrânea e que no momento em que é aquecido pelas placas tectônicas, ela então o que faz? Elas se movimentam e saem numa temperatura tão alta que elas vêm em composição de pasta ou quase de forma líquida, mas são rocha líquida. Aí disse, tá. Aí a turma deu uma vaia nele, né? Aí o que aconteceu? Eu da mesma forma disse, assim como o espaço só divide em 3, a matéria só divide em 3, porque quem criou, colocou parte da sua personalidade naquilo que estava criando. E eu fui então ao tempo, e a ciência divide o tempo também em 3 partes. Qual é as 3 partes? Hein? Passado, presente e futuro. Presente,
e futuro. Agora, interessante, você vai dizer, pastor, então é muita coincidência, mas não existe outra coisa nesse mundo que não seja espaço, matéria e tempo. E quando a ciência olha e vê que só divide em 3, agora, aí alguém inventa como medir o tempo e faz o seu relógio, que só tem 3 ponteiros, de segundo, de minutos e de hora. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como o espaço, a matéria e o tempo é tudo que temos nesse mundo, então eu comecei a analisar. Quando Deus criou o homem, que eu queria falar de criacionismo, não era de triunidade divina. Quando Deus criou o homem, Ele colocou características, a sua personalidade naquilo que Ele estava criando. E eu disse, eu creio que o homem foi criado do pó da terra e Deus soprou nas narinas do homem fôlego de vida. Essa é minha crença particular, não é de vocês, eu disse para eles. Mas uma coisa vocês precisam entender, ao Deus soprar nas narinas do homem fôlego de vida, Ele colocou também 3 coisas ao criar o homem. Ele colocou o corpo, que é a matéria-prima. Ele colocou o espaço, que era interno, quando soprou nas narinas do homem fôlego de vida. E colocou o pensamento. Por isso que o homem é um ser tridimensional. Corpo, mente e o quê? E espírito. E não sou eu quem estou dizendo isso. A ciência diz que o homem é um ser tridimensional. Que há 3 dimensões na vida do homem. O Espírito de Profecia confirma isso. De que o nosso desenvolvimento tem que ser harmônico, físico, mental e o quê? E espiritual. E interessante que a ciência que coloca essa subdivisão, quando a ciência sai da questão do pensamento humano, ela pega fisicamente o homem, ela divide em 3, eu aprendi isso lá no primário, para vocês foi o fundamental, mas para alguns aqui comigo foi o primário. Lá no primário, de que o homem é dividido em 3 partes, a ciência faz isso, cabeça, corpo e membro. Aí eu fui pescar a cabeça e dividi em 3 partes, face, caixa craniana e cérebro. Não sei porquê. E ele depois descreve o que tem nesses 3 fatos. Pega o que é corpo, divide em ombro, a espinha dorsal, que é com as costelas junto, e depois os quadris, também eles dividem em 3 partes o corpo. E pega os membros inferiores e superiores, porque é cabeça, corpo e membro, e eu descobri que só divide em 3, porque o braço é dividido em braço, antebraço e mão, e a mão é, deixa eu lembrar, tarso, metatarso, e não sei, e falange, obrigado. E falange. Por outro lado, a perna da mesma forma, é coxa, perna que compõe o joelho e o pé. Então a ciência começou a descobrir que havia uma relação muito grande do ser humano dessa forma. E não só isso, eu estou falando da matéria, o ser humano que recebeu de Deus aquilo que era sua imagem, sua semelhança, ele traz características muito fortes. Para vocês terem uma ideia, a nossa pele são 3 camadas. Quem lembra? Derme, epiderme e o quê? Hipoderme. Nosso coração tem 3 veias principais. A veia aorta principal e uma vai para o pulmão esquerdo e outra para o pulmão direito. Interessante de que o nosso olho é dividido em 3 partes. A íris do olho, a camada que é, deixa eu lembrar, e o globo ocular. E se vocês forem ver, eu só estou jogando para vocês terem uma gama de ideias do que é, na verdade, esse mundo criado por esse Deus maravilhoso. E vocês vão pesquisar. Agora, uma coisa também. Quando sai do homem e pega o que é matéria nesse mundo, entra na questão da natureza, e como muitos cientistas dizem, o homem saiu da natureza, mas a natureza também divide todo o seu sistema em 3 partes. Ele diz que existe o reino mineral, o reino animal e o reino vegetal. Eu não sei por que a ciência faz isso, mas uma coisa eu sei, esse Deus que eu conheço, esse Deus maravilhoso, criou esse mundo e pôs as suas características nesse mundo. E eu dizia isso para eles. Depois eu tenho mais que vocês precisam saber. A base da vida humana é a célula. E vocês, cientistas, dividiram a célula em 3 partes. Núcleo, membrana e citoplasma. A base do átomo
é a molécula. E é dividida também em 3 partes, são nêutrons, elétrons e prótons. E a única preocupação dos cientistas é que quando eles falam no Big Bang, eles não sabem que dentro da célula existe química. E química é uma reação. Química, ela é uma reação molecular. O nosso DNA, desóxido-ribonucleico, o nosso RNA, eles têm composição química dentro deles. Mas uma coisa que nunca descobriram é que molécula nunca vira célula e célula nunca vira molécula. Portanto, é um campo totalmente distinto um do outro. A célula produz vida, a molécula produz reação química e não vida. E o grande interesse deles é fazer com que haja, a biologia prove uma célula molecular. Imaginem, um absurdo. Mas eu vou um pouco mais além. Se você buscar o princípio do espaço, da matéria e do tempo, você vai descobrir que entre os seres do céu, só um se materializou. Quem foi? E eu disse para ele, como o espaço não é apresentado de forma pública, a matéria é quem define o espaço. Eu comecei a dizer, eu creio naquilo que vocês não creem. Mas um servo, às vezes, Jesus chegou a dizer, mestre, mostra-nos o Pai. O que foi que Jesus disse para Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E eu então olhei para ele e disse assim, quem vê a matéria, quem define a matéria, define o espaço que ela ocupa. Esses princípios me fizeram pensar um pouquinho mais. Que Deus é esse? Que colocou parte da sua personalidade dele naquilo que cria. E eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. E talvez eu tenha que dizer para vocês de que até o homem, quando vai estudar um pouquinho a divisão celular, para falar sobre genoma, eles têm 3 princípios básicos. Eles creem em 3 divisões próprias. Eu anotei aqui a mitose, a meiose e a anatose. São as divisões celulares. Descobri que também que todo fruto, a base do fruto, são 3 partes. Se você pegar uma manga, se você pegar qualquer outro fruto normal, ele tem o epicarpo, o metacarpo e o endocarpo. Que é o caroço, a massa dela e a sua parte exterior. Por outro lado também, nós precisamos entender de que na nossa vida, nós somos, por Deus, dotados de uma capacidade tremenda. Capacidade mental, capacidade física e capacidade espiritual. Mas há uma coisa que eu quero dizer para vocês, e vocês precisam entender. Espaço é a mesma coisa que matéria? Matéria é a mesma coisa que tempo? Matéria é a mesma coisa que espaço? Matéria é a mesma coisa que tempo? Tempo é a mesma coisa que espaço? Tempo é a mesma coisa que matéria? São distintos ou não são? Separa eles. No mundo científico, separa o espaço da matéria e do tempo. Porque a teoria da relatividade diz 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço em determinado tempo. O tempo, o espaço e a matéria estão intimamente relacionados. Não há como separá-los. Não há como separar o tempo do espaço da matéria. Quando um aparece, o outro está incluso em si. O meu Deus é um Deus triuno. E para mim, Deus representa o espaço. Pode ser que não represente para você. Jesus representa a matéria, o tempo representa o Espírito. E tem gente que quer anular do Espírito Santo. Mas Deus colocou características dessa triunidade naquilo que Ele estava criando. De 3 seres distintos, tremendamente distintos, mas com a mesma personalidade, com o mesmo princípio, com o mesmo objetivo. A minha salvação, a sua salvação. Isso é apenas, sabe o quê? Filosofia, é teoria. Vamos à Bíblia? Vamos à Bíblia agora? Abram comigo vossas Bíblias. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1.
Salmos 19:1. Olha o que diz a Bíblia aí. Os céus proclamam o quê? A glória de quem? De Deus. E o firmamento anunciam o quê, queridos? As obras de sua mão. Deus colocou aqui, na nossa vida nesse mundo, as suas digitais. Ele é identificado por aquilo que você vê quando vê o céu estrelado. Por aquilo que você vê quando joga uma semente no chão e nasce uma árvore e ela posteriormente dá fruto. Ele é visto cada vez na natureza, e cada vez que eu estudo mais sobre isso, eu me empolgo com esse grandioso Deus, que é representado, é visível para mim nessa natureza. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de quem? De Deus. E quando diz os céus, eu descobri uma coisa. Vejam Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Gênesis 1:1. Olha o que diz a Bíblia. No princípio criou quem? Aqui não é o princípio divino, aqui é o princípio da criação divina, da terra e dos seres humanos. No princípio criou Deus o que, irmãos? Por que céus aqui está no plural? Eu já sei que Deus aqui é uma palavra pluralizada. Esse Deus que aparece em Gênesis 1. Ela está no plural. Mas céus também aparece no plural. E eu descobri que existe 3 céus. Olha aí o que dizem. Peguem vossas Bíblias. 2 Coríntios 12:2. Quem pode ler para a gente? Eu vou pedir que vocês participem. 2 Coríntios 12:2. Alguém pode ler? Quando aí diz o terceiro céu, é a Bíblia quem diz. Sabe o que os cientistas dizem? Que esse primeiro céu é o céu atmosférico, e é mesmo, onde está abaixo da camada de ozônio. É onde está o que nós precisamos para respirar, o oxigênio. Que são 2 moléculas. Olha o que ele deu para respirar, 2 moléculas de hidrogênio e uma de... Não, H2O, uma molécula de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio. H2O é água, desculpem. Mas o que nós esperamos é oxigênio puro. Deus coloca isso para manutenção humana. E é por isso que nós somos 80% de água, que são 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Por que 3 moléculas? Ou por que ele põe essa composição? Porque ele estava colocando naquele que ele estava criando o quê? A sua própria personalidade. Agora, interessante quando diz os céus, fala do terceiro céu. Então, se diz que o primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu astral. E como eles não creem na Bíblia, ele diz que o terceiro céu é o buraco negro. Já ouviram falar no buraco negro? Descobriram um buraco negro. E que a cada vez a expansão desse buraco negro é maior. E o Espírito de Profecia vai te diz que o buraco negro, sabe o que é? É o terceiro céu, onde está o trono de quem? E de onde lá vem quem? Jesus Cristo. Por que 3 céus? Porque se Deus colocou características de um Deus triuno, e infelizmente tem gente ainda hoje querendo separar essa triunidade divina, não acreditando nisso. Portanto, eu decidi, daquele momento que pude apresentar isso aos alunos, que eu não sou criacionista pela Bíblia, eu sou criacionista pela evidência divina, na natureza divina. Porque ele colocou características da sua própria identidade naquilo que ele criou. Agora, depois do primeiro culto, nessa manhã, irmão João me disse, pastor, tem uma coisa que o senhor precisa colocar para o pessoal do segundo culto. Tudo bem. E humildemente a gente vai lembrando. E vocês vão lembrar várias coisas, eu só estou despertando a mente de vocês. Quando o homem caiu em pecado, Deus planejou, fez um plano chamado plano da redenção. E esse plano compete em justificação, santificação e glorificação. Amém? Justificação, santificação e glorificação. Por que 3 processos na salvação do homem? Porque Deus colocou isso, a sua personalidade toda, em busca da salvação do homem, de mim e de você, que um dia Ele quer estar com Ele no céu.
O que Deus está querendo hoje é resgatar a sua identidade que está perdida nesse mundo. A sua identidade própria nesse mundo. E vai eu agora, com a minha mente muito pequena, tentar compreender toda a estrutura desse Deus. Quem sou eu? Um ser finito, compreender a infinidade desse Deus. Então, como não compreendo, eu só posso aceitar aquilo que é para mim, é visível, aquilo que é para mim, notório, e aquilo que é para vocês também conhecido. Naquele dia, eu falei 1 hora, enquanto todos só tiveram 40 minutos, e ninguém teve a coragem de me impedir. Mas eu estava com a vontade de falar desse Deus para eles. Nessa manhã, eu quero dizer a vocês, de que apenas apresentei a filosofia do que creio, da triunidade de Deus. Porque nossos jovens estão se perdendo nas universidades. Porque não tem o que dizer para um ateu, quando ele menciona a teoria do Big Bang, a teoria do que escreveu A Origem das Espécies e mais ideias humanas. E não se enganem, porque o Espiritismo vem com uma muito mais pesada agora. Sabe o que eles creem que é o ser humano? O ser humano está em derrota porque anjos caídos tiveram sexo com mulheres desse mundo. E é por isso que essa geração é depravada. Mas isso é um outro estudo que a gente vai fazer um dia. Nessa manhã eu quero apelar a vocês. Para vocês reconhecerem esse Deus grandioso, maravilhoso e eterno. Que colocou sua vida em jogo. A vida do seu Filho amado Jesus Cristo. Para salvar a mim e a você. E se você entende isso, saiba de que você pode buscar na internet vários assuntos. Você vai encontrar sempre uma triunidade relacionada. Porque tempo é uma coisa. Matéria é outra coisa, espaço é outra coisa. Mas eles nunca poderão, apesar de serem distintos, se separarem. Essa é a base científica. E para mim, essa é a base divina. Em que Deus coloca, num determinado tempo, a matéria nesse mundo, para a honra e glória do seu nome. E o tempo determina o tempo da nossa salvação. Por isso que ele disse aos seus discípulos, vocês não ficarão órfãos. Voltarei para vós. Mas ele estava mencionando um consolador que viria. Eu quero ler para vocês o último texto. São João capítulo 14. Fala desse Espírito. Se vocês buscarem a missão do Consolador, está toda no capítulo 16. Mas no capítulo 14, versículo 16, olha o que diz. E eu rogarei a quem? Ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, não é ele mesmo? Que alguns usam a teoria dizendo, não, é o próprio Jesus que veio. E agora de uma outra forma. É o Espírito, ele veio agora em Espírito. Mas aqui diz, mandarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda por pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E a Bíblia é clara em dizer aqui, que ele mandaria um outro Consolador, que não era ele mesmo. Que Deus possa abençoá-los, irmãos. Que nessa manhã vocês saiam daqui na consciência de que esse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi um plano maravilhoso de Deus para a sua salvação, para a minha salvação. Ele não podia usar um Deus duo divino. Tinha que usar a sua identidade própria. Um Deus triuno, em que tem a mesma essência espiritual, o mesmo poder espiritual.
que está disposto a salvar mim, a salvar você? Quantos querem, com esse hino final, engrandecer o nome desse Deus maravilhoso? Amém. Que Deus possa abençoá-lo. Saiam na certeza que você faz parte desse universo e que Deus planejou a vida de cada um de nós. E que nada nesse mundo foi feito sem sentido. Deus tinha um sentido próprio. Aqui nesse mundo, por mais que tenha 6 milhões de pecados, está a identidade de Deus. De forma triuna. Que Deus possa nos abençoar. Eu me desejo minha oração nessa manhã. Amém. Depois deste momento tão especial na presença de Deus, em que o pastor Baruch foi efetivamente usado pelo Espírito de Deus, convido a você para juntos adorarmos o nosso grande Deus. Jubilosos te adoramos. O hino 14. Coloquemo-nos em pé ao som da música. Cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor, ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Querido Deus, maravilhoso Pai, pelo teu poder magnífico sobre nós, pela grandeza do teu sagrado nome, pelas maravilhas que tu criaste, Senhor, estamos imensamente agradecidos nessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares, mas abençoa-nos, Senhor, e que possamos sempre ter em mente de que tu tens te identificado cada dia conosco dos manifestos maravilhosos do teu amor em nossa vida. Obrigado, Senhor, por deixares o teu retrato sobre nós. Obrigado por termos a intimidade de conhecê-lo dessa forma. Com respeito, Senhor, a Ti, queremos apenas glorificar-te e dar louvores ao Teu sagrado nome, pela grandiosidade e pela plenitude que exerces sobre cada um de nós. Acompanha-nos, dirige-nos e guarda-nos. É o que te pedimos em Jesus, nosso Senhor e nosso maravilhoso Salvador. Amém, ó Pai. Que Deus possa abençoá-los no restante de vossos lares. E aqueles que nos ouvem e nos veem pela internet, que Deus possa estar com vocês também, aí onde vocês estão. Muito obrigado.